Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos novamente, juntos, unidos em coração e pensamento, na nossa Escola Jesus Cristo, nossa casa de bênção. E mais uma vez, vamos refletir do livro Agenda Cristã, lição 29. É responsável pensar nisto. Mas antes de entrarmos na nossa lição, queremos ler para preparar nossos corações para iniciarmos com nossa prece inicial, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição 110, intitulada Caridade Essencial, que tem a epígrafe de João 2, capítulo 1, versículo 6, que diz: E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes supremos de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Elevemos a Deus os nossos corações em prece. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em poder da tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que a tua bênção, Senhor, nos ampare no estudo de hoje. Que assim seja. Irmãos, como dissemos, nosso estudo
é do livro Agenda Cristã, cujo título é razoável pensar nisto. É razoável pensar como? Pensar no coração. E lembrarmos sempre, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. E aqui, André Luiz, ele nos alerta para a nossa reflexão de hoje sobre como estamos equivocados e ainda distantes do sentimento e ação em relação às virtudes. Ele quer nos mostrar o que elas significam para nós, em nossas existências, experiências e aprendizagens diárias, o valor que elas possuem quando as compreendemos e a praticamos. E trouxemos para o nosso melhor entendimento exemplos em cada tópico para que com eles nós possamos aclarar as nossas mentes e guardá-las no coração, como nos ensinou a nossa Mãe Santíssima. Então é razoável pensar nisto. Primeiro tópico: a paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. Como é prazível para todos nós vermos um belo vitral colorido com desenhos lindos nos nossos momentos de lazer. Mas André Luiz nos alerta que a paciência não é isso. Ela deve ser firme, ela deve ser forte, ela deve ser resistente, porque é um amparo destinado aos obstáculos. E o vitral, ele é passível de quebrar-se quando leva uma pancada e se despedaça, seus vidros se despedaçam, aquela beleza, ela se acaba. Então a paciência tem que ser firme, tem que ser forte, tem que estar dentro de nós. Aí lembramos no Antigo Testamento de como muitas vezes nós falamos sobre a paciência de Jó, né? A paciência de Jó. Falamos, mas será que temos essa paciência? Quem era Jó? No Antigo Testamento, no livro de Jó, diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. E ele, o que aconteceu com ele? Perdeu seus bens materiais e também perdeu a sua família. Mas no capítulo 1, versículo 22, ali encontramos: apesar de tudo, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta nenhuma. Então, a paciência que Jó, que tanto falamos que devemos ter, que a tenhamos, e nunca atribuir falta nenhuma que nos aconteça a Deus, nosso Pai, que é só misericórdia, só amor em nossas vidas. No segundo tópico, nós temos: a serenidade não é jardim para os dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do caminho. Desculpe. Lembramos aqui as irmãs Marta e Maria, amigas que Jesus amava, assim como o seu irmão Lázaro. Eles viviam dias de muita alegria, de paz em sua residência, que era utilizada muitas vezes por Jesus para descansar das longas caminhadas e ensinar o povo que o procurava. Quantos momentos de luz e serenidade na alma dessa família, nesse ambiente desse lar. E foi com essa mesma serenidade, já armazenada, guardada, arquivada no coração e na alma, pelos conhecimentos adquiridos através das palavras de Jesus, que acontece algo que ninguém esperava: a morte de Lázaro. Elas choravam, já saudosas do irmão, contudo, em paz, confiantes na imortalidade da alma, segundo a crença judaica. E tinha no coração delas que, se lá estivesse, Jesus estivesse no momento, o irmão não teria morrido, como vemos no Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Mas tudo isso elas falavam sem queixas e sem reclamações. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí, irmãos,
o impositivo da vigilância sobre nós próprios em nossas atitudes. Terceiro tópico. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. Quem não aprecia a suave melodia ao som de um violino, né? Numa conversa fraterna com algum irmão, deixa o ambiente com uma energia de leveza, de calma. Mas, se o violinista, por um descuido, não afinou direito o violino, o som que era leve torna-se desagradável aos nossos ouvidos. Então, concluímos que o cuidado do violinista é fundamental para que tudo fique harmônico. Calma também é um exercício diário. Então, se não exercitarmos a calma, ela será no dizer, se não a exercitarmos, ela não será no dizer que André Luiz fala, de valor substancial, ou seja, não modificamos a nossa energia, nossa sintonia nesses momentos de entendimentos difíceis, se não mantermos a calma. E nós perdemos tanto, meus irmãos, quando nos deixamos arrastar pela invigilância, quando nos achamos os donos da verdade, quando a soberba nos sobe a mente, quando o orgulho nos agita o espírito, levando familiares, amigos e companheiros a se afastarem de nós. Exemplo de quem manteve a sua calma espiritual no momento decisivo de sua existência. Estevão, em conversa com Saulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, capítulo 5, a pregação de Estevão. Quando Saulo, que todos sabemos que era inimigo do Cristo, ainda era inimigo do Cristo, com o seu nome Saulo, na sua personalidade Saulo, ele vai à igreja, à Casa do Caminho, e lá encontra Estevão fazendo pregação. Só que ele, irritado, orgulhoso, dono da verdade que ele conhecia, ele quer discutir com Estevão, mas Estevão mantém a calma. E num trecho aqui diz, Saulo, mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. Olha a prepotência, meus irmãos. Ele adentra uma casa a qual não foi convidado. Ainda quer discutir, diz que encontra erros e que o outro é obrigado a respondê-lo. Responde Estevão. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé, e não de justas casuísticas, porque Saulo era doutor da lei. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Que possamos guardar em nossos corações essa resposta de Estevão, para que nós não percamos nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros. Quarto tópico. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. Emmanuel, no livro Plantão de Paz, psicografada por Chico Xavier, na mensagem titulada Tolerância, nos diz que tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Então, nós trouxemos aqui também, irmãos, do livro Paulo e Estevão, um exemplo de tolerância a caminho de paz, que foi Ananias, quando foi ao encontro de Saulo, na hospedaria onde ele estava lá cego, após o encontro com Jesus na estrada de Damasco.
e estava ali ansioso por uma palavra amiga, como diz no livro, e entra Ananias. E ele, cego, não sabia quem estava, pergunta quem ali estava. Então Ananias, ele soube escutar as palavras de Jesus e as apreendeu, e as assimilou. E depois, confiante, atendeu à convocação de Jesus, indo ao encontro de Saulo. E ele diz: Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Meus irmãos, o mesmo Senhor de Ananias é o mesmo Senhor de Saulo e é o mesmo Senhor de todos nós. Pensemos nisso. É a tolerância que Saulo ainda não tinha, não compreendia. E a boa vontade de Ananias em servir sem medo, sem receios, com um único propósito: socorrer um irmão em nome de Jesus. Essa tolerância foi suficiente para abrir as portas da alma do coração de Saulo após o conhecimento a respeito de Jesus. A tolerância de Ananias promove a entrega de Saulo ao amor de Jesus, que nós vemos depois em toda a sua vida com o nome de Paulo. Quinto tópico, irmão. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. Esqueçamos-nos um pouco de nós mesmos e olhemos ao nosso redor, que há criaturas que necessitam do nosso concurso e não conseguimos enxergá-las. Achamos sempre, dentro do nosso mundo egoísta, que o necessitado somos nós. Não precisamos, irmãos, ir muito longe. Olhemos nossos próximos mais próximos. No livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, lição 117, cujo título é Em Família, uma lição lindíssima, nós encontraremos a epígrafe de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que diz: Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E não poderíamos deixar de exemplificar esse tópico com a figura da nossa amada benfeitora Célia Lúcius, no romance mediúnico 50 anos depois, e com a personalidade Alcione Villamil, no romance Renúncia, todos de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Todos conhecemos a sua história de renúncia de si mesmo e amor a toda a sua família, honrando seus pais. Sexto tópico, irmãos. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para ocasiões de tormenta. O que é o néctar? O néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores, muito apreciada pelos insetos que se alimentam dele. Contudo, vejamos o que André Luiz nos diz. Nossas existências, elas não são néctar. Elas não estão repletas de flores e muito menos são doces. Todos sabemos disso pelas provas e expiações pelas quais precisamos passar em busca de melhores e maiores conquistas para o nosso espírito faltoso. E nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que as vicissitudes chegarão em forma de tormenta em nossas vidas, jogando nossa embarcação, muitas vezes, de encontro às rochas da dor. E nos apavoramos, perdendo a confiança em Deus. Lembramos aqui que Jesus está no comando do barco de nossa vida e nunca dorme. Lembrando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Jesus apazigua a tempestade. Mas queremos lembrar aqui também
que na última ceia, os espíritos que ficaram com medo daquela tempestade que eles nunca tinham visto, nunca tinham presenciado nos seus trabalhos dentro no mar, na última ceia, eles ouviram de Jesus as recomendações de manutenção da calma e das paz interiores, quando diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Está no Evangelho de João, capítulo 1, 14, versículo 1. E formaram o grupo dos apóstolos, dando a continuidade à missão de Jesus, propagando seu Evangelho, exemplificando com confiança. Então, meus irmãos, é essa confiança na palavra de Jesus que devemos ter nos momentos de tormentas que temos em nossas vidas, em nossa existência. Sétimo tópico: o otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. O que é ser uma pessoa otimista? É uma pessoa que tem atitude mental com tendência a ter uma visão favorável sobre as situações da vida. Uma pessoa com otimismo é mais propensa a esperar um resultado positivo do que negativo, ou seja, o otimismo é simplesmente antecipar o melhor resultado possível em qualquer situação. Lembremos-nos de Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos ensina a pensar no bem e nos exemplificou fartamente com suas atitudes benévolas dentro e fora de casa. Certa vez, lembramos aqui, deixou a sua filha doente com febre, sem saber a causa de sua doença, e sai, depois de ter chegado muito cansado de vários atendimentos que fez, e sai para atender uma mãe que chega suplicante pedindo o seu atendimento em nome de Jesus. E a esposa olha para ele aflita para saber o que ele vai fazer, já que a sua própria filha encontra-se doente em casa. E no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, nós encontramos na página 119 a seguinte resposta que ele dá à sua esposa. Mas a irmã, à sua frente, era uma estátua viva de dor e aflição, e o chamava em nome de Jesus. Não podia desatendê-la, e diz para sua querida esposa: minha filha ficará sob os cuidados de Jesus, e em seu nome vou cuidar de outra filha dele. Até já. E vai, e cuida, e volta, e encontra sua filha, que ficou cuidada no amparo de Jesus, curada da sua doença. Que Jesus nos envolva também o nosso coração para termos esse otimismo, esta confiança nele, que sempre está junto a nós. Oitavo tópico: a resistência não é a dor no verbalista, é sustento de sua fé. Resistência também encontramos no dicionário com vários sentidos, mas procuramos um que melhor se adequasse a esse contexto. Então, o que seria a resistência nesse contexto? Enfrentar, passar, padecer e manter-se firme na obediência e na fé. Exemplo grandioso que trouxemos, que buscamos de nossa Mãe Santíssima, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que desde o momento que pronunciou ao anjo Gabriel, que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ela estava ciente ali, meus irmãos, de suas dores, das incompreensões que iria passar. Mas ela, a nossa Mãe Santíssima,
não formulou palavras bonitas como fazemos para encantar ou para engrandecer, nem qualquer termos requintados para ficar como enfeites através dos tempos, mas a luz, a sinceridade de suas palavras vieram do seu coração, de sua alma iluminada que já conhecia o Cristo. E essas palavras santificadas a sustentaram até ao pé da cruz dolorosa. E ali, nessa cruz dolorosa, elas nos recebe como mãe da humanidade e cuida de nós até hoje. Então as suas palavras são de luz, não são palavras jogadas ao vento. Que possamos também fazer que nossas palavras sejam firmes na fé, para cumprirmos o que Jesus, o que Deus espera de nós. Nono tópico. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Procurei também o que é genuflexório, que é uma peça de madeira fixa ou móvel usada nas igrejas, que os fiéis usam. Ela fica na parte de trás de um banco, né, que os fiéis ali se ajoelham para rezar. E ela é forrada para dar mais conforto ao joelho dos fiéis. Imaginemos, para darmos sequência aos exemplos, se Maria Madalena, após ter registrado as palavras de Jesus, mesmo depois seguindo-o com dedicação e amor, abandonasse a tarefa pela rejeição do grupo apostólico, porque todos nós sabemos que não lhe foi permitido seguir o grupo dos apóstolos após a volta de Jesus ao plano espiritual. Aqui trouxemos a seguinte palavra de Paulo Freire: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Então, Madalena alimentou a esperança nela mesma e não ficou na contemplação em orações silenciosas nem de braços cruzados. Confiou em suas possibilidades e foi servir Jesus junto aos leprosos. Esse é o esperançar que devemos ter. E o último tópico, virtude. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. No livro O Consolador, no capítulo Evolução, temos a seguinte pergunta: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? A dor e a luta, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistado pelo trabalho no esforço próprio. É o esforço próprio, é o esforço diário. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós lemos: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeito, item 8, a virtude. Virtude, origem do latim virtus, que significa força.
Buscamos aqui um exemplo. No episódio da mulher hemorroísta, Jesus diz: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas, capítulo 8, versículo 46. Jesus, irmãos, tem todas as virtudes. É a força do seu amor que sai dele, que levou para essa mulher hemorroísta, que foi ali, acreditando e colocando a mão nas vestes de Jesus, seria curada. E ela foi. E é esse amor que ele sente que sai dele, é o que ele espalha, é o que ele nos dá todos os dias, é o que ele dá para as suas ovelhas, a humanidade. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, depois de guardarmos e refletirmos todas essas coisas em nosso coração, que os exemplos nos mostraram que as virtudes serão sedimentadas em nosso espírito quando realmente tivermos Jesus em cada passo, em cada pensamento e em ação. É isso com muito esforço diário de nossas vidas. E que nossos esforços, meus irmãos, não seja de ilusão que nos engane. Contudo, confiantes na verdade divina e certeza no nosso espírito imortal, que só com Jesus um dia seremos homens de bem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nosso guia e modelo, como responder os espíritos à pergunta de Kardec, questão 626, no Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Vede Jesus. E que Ele nos abençoe, meus irmãos. Que Ele nos dê paz. E que nós possamos exercitar essas virtudes todos os dias de nossas vidas. Oremos, irmãos, em gratidão a Deus por tudo. Senhor, Deus, nosso Pai, gratidão eterna, Senhor, por todas as oportunidades, Senhor, que nos dá, pelo Teu amor, para que nós exercitemos as virtudes em nossa alma, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossos companheiros, nossos amigos. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Que a Tua bênção nos envolva e nos guarde hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.